vascaína, Meilson Cunha, passando aqui nessa segunda-feira, 18 de abril de 2022, aqui no canal Vascaínos do Nordeste, para falarmos um pouco do nosso querido e amado Clube Regatas Vasco da Gama. Hoje cedo, sem perder muito tempo, vamos lá para as notícias. Hoje cedo já saiu a notícia, né, de que a 777 deve estar encaminhando a proposta oficial para o Vasco ainda essa semana, para que seja verificada junto a uma comissão do Conselho, na verdade, e que seja analisado para que essa proposta oficial seja colocada em votação. Tem ainda alguns trâmites a serem percorridos pela frente, mas eu acredito que as coisas devem caminhar, né, de forma natural. Tem uma certa burocracia, obviamente, a gente vê os outros clubes aí como o próprio Cruzeiro, é só agora que veio definir realmente, o Ronaldo assinou essa semana passada, o Botafogo também demorou um pouquinho, então há uma certa demora no sentido de que tem que haver realmente, todos os trâmites têm que ser realmente cumpridos para que as etapas elas se concluam, e aí sim haja uma votação realmente final para que seja aprovado e que o Vasco transforme em clube empresa, né? O futebol do Vasco seja realmente feito essa negociação e concretizada. Polêmica à parte, né? Se a SAF vai ser boa, se vai ser ruim, eu acho que não tem mais nem que discutir. Infelizmente a situação do Vasco, todos nós já sabemos, não tem nem o que a gente pensar, mas não tem outra saída, infelizmente. Foram anos e anos e anos de degradação, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já passaram por lá diversos tipos de pessoas, já passou inclusive ex-jogador, que foi um dos maiores ídolos do Vasco, o maior ídolo do Vasco, já esteve lá também na presidência. Infelizmente, né, não conseguiu realizar as coisas como deveriam ser. Então, nesse momento, a torcida não aguenta mais, e a única saída que a gente vê, a única coisa que a gente vislumbra realmente que pode acontecer diferente, seria realmente a aprovação da SAF, e aí o Vasco conseguir, né, dessa forma, que o seu futebol realmente volte a ser o Vasco, né, de outrora, que a gente acostumou a ver, com conquista de títulos, com bons jogadores, com times, formando times realmente que possam dar à sua torcida, né, o orgulho de ver o time em campo, passar para a torcida aquela confiança, né, de que o time possa disputar os títulos, né? Se vai conquistar ou não, questão aí, são as consequências do trabalho a ser feito. Mas eu acho que a gente vê, por exemplo, no próprio Botafogo, né? A coisa já está mudando lá, não vai ser da noite para o dia, obviamente, mas a gente já vê uma cara nova no Botafogo, já vê as contratações de forma diferente, né, do que era o Botafogo. Já vem jogadores de mais peso, já vem jogadores mais renomados, realmente mais capacitados. Então é isso que deve acontecer no Vasco, é isso que a gente torce, independente de qualquer tipo de politicagem que acontece ainda nos bastidores. Então vamos aguardar, né? Essa semana deve chegar essa proposta oficial, e aí as coisas realmente devem encaminhar, e eu acredito que até em julho, né, essas coisas devem tudo estarem resolvidas, se Deus quiser até lá, inclusive, porque aí vai ser a abertura da segunda janela de contratações, e aí de repente já pode ser injetado aqueles 120 milhões que está sendo prometido para o início, né, para poder melhorar o futebol do Clube Regatas Vasco da Gama. Vamos aguardar, ficarmos na torcida, que infelizmente é o que nos resta nesse momento. Um outro assunto aqui a tratar é a questão, na segunda-feira, depois do jogo, né, do Vasco contra o CRB, aquele empate, né, melancólico lá no Rei Pelé, lá em Alagoas. A gente ficou realmente, mais uma vez, triste, né, com a atuação do Vasco, aquela atuação modorrenta que a gente já está aqui, já falou várias vezes, e acho que o trabalho do Zé Ricardo, mais uma vez, é colocado em julgamento, e não tem como ser diferente. Infelizmente, o Zé é um cara muito bom, um cara do bem, a gente vê como os próprios jogadores gostam dele, é um cara, um paizão realmente, aquele cara realmente gente boa, boa praça, mas ele não está conseguindo fazer o time ter um mínimo de padrão, por exemplo, ter um mínimo de consciência tática, de agrupar os jogadores. O time é todo espaçado, ele não está conseguindo, essa é a grande realidade. O time do Vasco esse ano todo não conseguiu realizar uma boa partida sequer, por alguns momentos ali muito pequenos em relação a isso. Então não tem o que fazer. Na minha opinião, eu acho que a grande torcida do Vasco, acho que 80% da torcida do Vasco também acha isso, né, que realmente deveria se trocar a comissão técnica nesse momento,
né, tentar de repente um outro treinador que chegasse para levar o Vasco, porque a gente já fica temeroso, sem saber o que vai acontecer, por exemplo, né, com esse time do Vasco. O campeonato se iniciou agora, é bem verdade, mas não se pode perder tempo. O Vasco, de 6 pontos, só conquistou 2. Vai ter uma partida difícil lá em Chapecó. O time da Chapecoense é um time organizado, venceu o Grêmio, claro que teve todo um contexto do jogo, mas conseguiram vencer o Grêmio, então eles vão vir para cima do Vasco, dentro da sua casa. Se o Vasco, por exemplo, perder esse jogo e o Bahia, por exemplo, ganhar o dele, nós já vamos ficar atrás do Bahia, por exemplo, mais de 7 pontos. O Bahia vai estar à nossa frente. Então a gente vai se distanciar praticamente ali, né, do G4 e depois para correr atrás desses pontos vai ficar bem mais difícil. Então eu acho que deveria se pensar nisso. Eu até acreditava que de repente hoje, segunda-feira, tivéssemos alguma notícia, né, sobre uma possível demissão do Zé Ricardo. Houve até um burburinho de que o nome do Ederson Moreira já tinha sido vinculado, inclusive, mas a gente sabe que nesse momento também surge muita notícia, muito fake, inclusive. O que nos resta é esperar para ver realmente o que vai acontecer. Existe uma outra corrente dentro do clube que quer essa demissão do Zé Ricardo, mas parece que o presidente Jorge Salgado quer realmente bancar, né, o Zé Ricardo ainda no comando técnico do Vasco. Eu fico preocupado porque tenho certeza, por exemplo, se o Vasco perder para a Chapecoense, aí não vai segurar o Zé Ricardo de forma nenhuma. E aí o Vasco estaria perdendo tempo, porque essa semana o Vasco vai ter uma semana ainda para trabalhar para o jogo de sexta-feira contra a Chapecoense lá em Santa Catarina. Mas aí, por exemplo, perde para a Chapecoense, aí demite-se o técnico, por exemplo, ao final de semana ou na segunda-feira que vem. Na outra quarta já tem um jogo difícil em casa contra a Ponte Preta. E aí vamos ter uma sequência de jogos, 2 jogos por semana, não vai ter tempo nem para treinar esse time. Então é preocupante a situação do Vasco. Isso tudo está num bojo da situação de que o planejamento foi mal feito. Isso aí já é fato, isso aí está consumado, não tem mais o que retornar. Mas eu acho que tem que se mudar, tem que se mudar. Você está vendo que realmente a coisa não está andando, então tem que buscar alternativa para melhorar toda essa situação. E infelizmente, né, eu não sou nem a favor de demissão de treinador, mas infelizmente nesse momento eu acho que seria realmente o melhor, né, tentar trocar o Zé Ricardo, porque ele não está conseguindo, ele não conseguiu, infelizmente ele não conseguiu, né, dar um mínimo de organização ao time do Vasco. Claro que a gente sabe que o elenco é limitado e tudo mais, mas quantos e quantos times, por exemplo, nesse campeonato da Série B, são melhores em termos de elenco do que o Vasco? Não tem, cara. Então é tudo muito, muito que parecido, né, digamos assim, muito que nivelado por baixo, né, talvez ali fazendo uma ressalva ao Grêmio, que tem um elenco melhor, mais forte, até porque veio da Série A com a folha de pagamento maior e manteve alguns jogadores, inclusive contratou agora o Elkson, que era o ex-botafoguense, o ex-atacante do Botafogo, que estava na China. Mas tirando o Grêmio, né, que inclusive começou mal também, os demais times estão no mesmo nível e até bem pior do que o Vasco se brincar. E aí, por exemplo, não era para a gente ter empatado com o Vila Nova e não era para ter empatado com o time praticamente reserva do CRB, que vinha de uma maratona de 4 jogos em 9 dias. Então, muita coisa está errada e tem que ser consertada. Esperamos, né, que o bom senso, né, prevaleça, né, seria o interessante, por exemplo, já tentar essa troca nessa semana para de repente o treinador chegar para esse jogo contra a Chapecoense. Parece que não vai acontecer, né? Vão esperar realmente o resultado contra a Chapecoense e aí a gente já sabe como é que a coisa funciona. De qualquer forma, vamos ficar aqui aguardando. Qualquer novidade a gente entra aqui até para dar notícia a vocês, mas quero aproveitar inclusive aqui esse momento desse vídeo e convidá-los já para amanhã, no caso, terça-feira, dia 19 de abril, às 20 horas, teremos aqui a Terça Vascaína, tá? Com aquela resenha muito boa, com toda a galera aqui presente. Eu, meu querido parceiro Fábio Barbosa, o meu querido Valmiro Júnior, o meu querido Marcel Beleza. E teremos um convidado especial, que é o Carlos, lá do canal Papo na Colina. Então, um jornalista do Rio de Janeiro que vai estar aqui conosco e vai participar da resenha, talvez até com boas informações de bastidores do Clube Regatas Vasco da Gama, tá bom? Então, convido todos vocês para terça-feira, amanhã, estarem presentes conosco aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Aproveita, deixa seu like, compartilha o nosso canal, apresenta para os teus amigos aí, para dar aquela força para que o YouTube recomende cada vez mais os nossos conteúdos aí
Brasil afora, tá bom? Vou deixar aqui ao final um tutorial com um parceiro nosso aqui, que é Cashbet Pro, que é uma banca de apostas para quem gosta de fazer surfezinha. Vou deixar aqui o tutorial, vai ter tudo lá direitinho, vocês dão uma verificada, vê lá como é que funciona as promoções, inclusive, e entrem no site, façam seu cadastro, coloquem lá um código promocional com o meu nome, Meilson, que vocês vão ter outras promoções para poderem estarem acessando, tá bom? Então, gente, vamos aguardar que a coisa realmente evolua e que tenhamos boas notícias do nosso Vasco durante essa semana, tá certo? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Você já conhece a Cashbet? A Cashbet é uma casa de apostas diferente de tudo que você já viu. É a única que dá o retorno de 100% de cashback, onde você terá a oportunidade de concorrer a um show de prêmios. Toda semana, aos sábados, você concorre aos sorteios de Smart TVs, motos e ainda um prêmio de R$50 mil. Não parou por aí! No final do ano, você ainda concorre ao sorteio de 4 carros 0 km. Venha para a Cashbet, a única casa de apostas do mundo, onde quando você perde, você ainda ganha. Aqui não é apenas uma simples aposta, é um investimento.